chorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, já tinha perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Oh Jesus, para sempre te adorei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler ali lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Glória a Deus. Nós vamos falar de um tema de extrema importância: fé. Sem fé, você não é salvo. Sem fé, você não agrada a Deus. Então, é um tema de extrema importância que está na Bíblia e nós devemos sempre aprender sobre fé e crescer em fé e assim por diante. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu escutei um testemunho de um pastor que a irmã chegou lá para ele, né? Ela estava enferma e ela falou: pastor, olha para mim ter fé, para mim ser curado desse problema. Ele falou: não vou orar. Aí ela questionou e tal, perguntou de novo, falou: não vou orar. E ela ficou tudo meio embaraçada, meio constrangida. Falou: não vou orar porque você já tem fé. Aleluia. Deus repartiu a cada um. Se a pessoa não tem fé, ele não é salvo, nem crente ele é, porque a palavra crente vem da palavra crer. Então ele nem crente é, então ele tem a fé. Às vezes a gente se acha muito, como eu posso dizer assim, a gente se acha menos do que Deus pensa a nosso respeito. Se a gente acha que não tem fé para nada, às vezes a gente quer comparar a nossa vida com a vida dos outros. Glória a Deus. Entende? Mas fulano tem uma fé extraordinária, Deus usa em milagre e tudo mais. Eu não faço não sei o quê. Não. Deus, ele repartiu a cada um uma medida de fé. Só que essa fé, ela pode crescer e pode se desenvolver. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, fala assim, 10, 17. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse versículo que eu acabei de ler aqui nos fala como que a nossa fé vem. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente começa a escutar a palavra de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Nós começamos a crer em Deus. Porque é Deus que dá isso para nós, mas é pela pregação. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nesse nível de fé, a gente começa, a primeira coisa é nascer de novo, ser salvo, se tornar uma nova criatura. Como é que vem isso? Diz assim, lá em Romanos, no capítulo 10, e versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo, Senhor de todos, e rico para que todos invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir do momento que você ouviu, você creu no coração, e você confessou Jesus, no momento que você confessou Jesus como teu Salvador, Deus salvou você, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Aleluia. Acontece algo que você começa a entender as coisas de Deus, porque você mudou a tua natureza no interior, o teu espírito mudou, você começa a entender as coisas de Deus, e conforme você vai se alimentando das coisas de Deus, você vai fortalecendo o teu espírito, e você vai renovando a tua mente. Então, se você parar de ouvir a palavra de Deus, se você parar de vir nos cultos, se você não gastar um tempo orando, buscando a presença de Deus, a tua mente, ela começa a ficar natural de novo. Glória a Deus. Eu sempre falo que a mente renovada é igual pentear o cabelo. Todo dia a gente tem que pentear o cabelo. Não é verdade? Então, renovar a mente é todo dia você gastando um tempo ali, fazendo ela ouvir a palavra de Deus. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, à medida da fé que Deus repartiu no início, uma pequena centelha, uma pequena gotinha de fé, ela começa a se desenvolver, igual uma semente, ela começa a crescer, crescer. Aleluia. Então, a primeira bênção que a gente recebe de Deus é a salvação. Só que a salvação, ela vem em um pacote completo. É corpo, alma e espírito. O primeiro passo, Deus trabalha no espírito. Depois Ele começa a trabalhar na alma, nas emoções. E Ele começa a trabalhar através da palavra, sempre. A nossa fé vai começar, e depois a gente começa a receber cura. E depois a nossa fé pode se desenvolver, porque a gente pode orar por pessoas, e pessoas podem ser curadas. Através da nossa fé, eu sempre falo em prestar fé para os outros. Quando a gente está testemunhando de Jesus, às vezes a gente pensa assim: mas eu não sou pastor, eu não tenho palavras eloquentes. Se você começar a falar do teu testemunho, o quanto Deus tem feito por você, isso é pregar o Evangelho. Porque o Evangelho ele não é apenas teoria, é prática. É aquilo que você vive. Não adianta você querer preparar algo extraordinário para começar, as pessoas não entendem. É melhor você falar do povo mesmo e dizer: olha, eu era assim, Deus começou a fazer isso, Deus começou a me abençoar. E a vontade de Deus é nos abençoar em todas as áreas. Aleluia. Porque Ele quer que nós sejamos testemunhas dele. Glória a Deus. Não tem, irmão, como você ser uma boa testemunha. Olha, Deus fez por mim. Se você está tudo quebrado e arrebentado. Só que para você as coisas começarem a mudar na tua vida, você precisa desenvolver a tua fé. Porque é através da fé que você agrada a Deus e começa a receber as coisas de Deus. Realmente, tudo, absolutamente tudo que eu e você precisamos já está disponível. Jesus ele já conquistou, já está feito. Então, quando eu falo assim: eu vou receber minha cura, está errado. Você já recebeu. Amém, Jesus. Aleluia. Só que ainda está no campo espiritual. Ainda, mas no que depender de Deus já é nosso. Agora, através da nossa fé, nós trazemos do espiritual, trazemos o físico. Glória a Deus. Entende por que às vezes as pessoas olham errado e pedem uma coisa que Deus já deu? Aleluia. Não adianta você pedir cura. Deus já deu cura. Glória a Deus. Ele já deu cura. Você tem que aprender a ter fé para receber. Eu descobri uma coisa que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Ele falou: nem todo culto eu vou. Eu falei: como assim? A gente que está lá não está lá em teu nome, tá? E a tua palavra diz que se nós tivesse teu nome ali, o Senhor estaria. Ele falou: eu estou em todo lugar, mas eu não vou na questão de como presença. Como é que eu
está em nosso meio manifesta. Porque o que traz Ele à manifestação é a nossa fé. E se nós não realmente crer, nós não trazemos Ele à manifestação e Ele não pode se manifestar no culto. Às vezes tem área da nossa vida que Ele quer trabalhar, mas Ele não pode fazer porque nós não cremos que Ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Esse projeto de a gente comprar esse terreno, eu falava, mas não tinha descido ainda no meu coração. Sabe, eu tinha aquela fé mental, não vai dar certo, vai dar certo. Mas uns dias atrás aí eu senti que desceu pro coração e agora vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Vocês vão ouvir falar. Eu vou testemunhar. Ó, para Deus nada é impossível. Só que Jesus falou também assim, ó, que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Então Ele colocou nós no mesmo nível que Ele. Se nós crer, tudo é possível. Tudo é possível, se nós crer. Então, ocupando o espaço que a gente puder com a palavra de Deus, porque a nossa vida é muito corrida. Mas a gente ocupando, ouvindo, lendo, buscando. Hoje em dia nós conseguimos, nós temos que. Não podemos ficar gastando tempo em coisas fúteis e acabou esse tempo. Vamos se encher da palavra de Deus. Tem duas funções no culto, eu sempre falo. E realmente é assim. Ó. O culto funciona assim. Ó. Você é edificado e recarregado. Então, vamos dizer, durante a semana, durante o mês, aquela tribulação, aquela peleia aqui e ali. Quando você vai no culto, quando você está nessa peleia, você está só esvaziando a tua bateria. Quando você vem no culto, você é recarregado para você enfrentar novamente as dificuldades do dia a dia, a semana e tudo mais. Então, serve duas coisas. A edificação também é com respeito à fé, porque é quando ouvir a palavra de Deus que a nossa fé vai crescendo. E conforme a gente vai tendo experiência com Deus, a gente vai saindo de um nível e vai indo para o outro. Conforme você vai recebendo uma bênção aqui ou dali, quando você chega diante de uma dificuldade, você lembra, Deus fez ontem, Deus fez ontem, Deus fez nessa área, Deus fez naquela outra área, aí a tua fé já está em outro nível. Você já enfrenta, já com uma certeza maior. Não, Deus já fez e é com certeza assim que Ele vai fazer. A Marceli sempre fala que para ela é uma loucura esse negócio de trabalhar com venda, e ela quer programar tudo, e com Deus não funciona assim. Tem coisas que não dá certo assim. Quando você vive pela fé, às vezes é no último dia que a provisão vem. O segredo é ficar crendo. Mesmo que a circunstância esteja contrária, mesmo que tudo é errado, não, eu creio. O Kenneth Hagin, ele conta o testemunho dele, que quando ele tinha 17 anos, ele tinha uma situação de morte irreversível diante dos médicos. Ele tinha um problema no coração e os médicos não revertiam essa situação, não tinha como reverter. Eles estavam condenados à morte, era uma questão de tempo. E ele era cristão. Cristão, modo de dizer, ele ia na igreja, ele era na família cristã, mas ele não tinha uma experiência real com Deus. E quando ele começou a meditar nas Escrituras, um dia ele sentiu que foi salvo. Só que ele não queria apenas ser salvo, ele queria ser curado. E todos os livros dele, a história dele é baseada em Marcos 11. Mas quando ele começou lá no começo, que ele descobriu esse texto, ele tinha dúvida se realmente esse texto era literal ou se era uma figura de linguagem. Eu vou ler o texto aqui, né? Nós vamos estar continuando o testemunho. Jesus disse à figueira, Marcos 11 e 14. Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora eu quero pular lá para o
O 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou e disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondeu e disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que recebesse e tê-lo-eis. Mas ele, nessa lei de enfermidade, ele tinha dificuldade de falar, de se comunicar, mas ele conseguia ler. E ele se firmou nesse versículo. Quando vinha um pastor, ele queria perguntar se aquilo ali era literal, mas as pessoas não estavam nem aí, ao ponto que ele falou que a maioria dos pastores não orava para ele ser curado, orava para confortar a família, porque ninguém tinha fé para ele ser curado. O único que estava crendo era ele. Ele falou que um chegou lá com uma voz bem profissional e falou: Senhor, conforta a mãe, né, por essa perda, orando, ela estava viva ainda, né? Estava lendo leite, né? E ele escutando tudo aquilo, e conforta a família e tudo mais. E nem no final falou assim: calma, filho, já vai passar. Quer dizer que você já vai morrer, a dor vai passar. Mas a intenção dele não era morrer, a intenção dele era viver. Ele estava crendo. E quando ele perguntou esse versículo, o homem não quis nem dar atenção para ele. E ele ficou um dia meio triste e falou que a situação dele piorou. Mas um dia ele de novo despertou a fé dele de novo. E o que ele se firmou foi assim: por isso vos digo que tudo que orando, crede que recebesse e tê-lo-eis. E ele conta que um domingo de manhã, antes de a família levar o café, a família estava ajeitando lá o cafezinho. Ele lendo esse texto, ele entendeu, ele falou: peraí, eu tenho que crer, porque ele esperava assim, ó. Ele esperava que o momento que ele orasse, se ele sentisse alguma coisa, então ele ia crer. Só que se você sentir alguma coisa, por exemplo, que ele queria se sentir curado para daí crer. Só que daí não precisa de fé. Depois que você foi curado, você não precisa de fé. Você precisa de fé antes da bênção. Eu estou me referindo aqui à cura dele. Mas ele compreendeu que ele precisava crer antes. Antes de ele sentir qualquer melhora. A partir do momento que ele orou, ele tinha que dar para aquele caso por encerrado. Ele tinha que crer que já estava feito, mesmo que tudo tivesse contrário àquilo que ele estava orando. E era por volta das 10 da manhã, quando ele entendeu esse versículo, ele orou e falou: agora eu creio. E uma voz falou com ele: então, se você crê que você já está curado, uma pessoa santa não está na cama às 10 horas da manhã. Ele compreendeu que ele precisava ser levantado. Só que na hora que ele ouviu essa voz, também veio uma voz contrária. Ele falou: ih, você vai cair aí. Já tinha acontecido outros fatos dele cair da cama. Ele tinha que esperar alguém vir para socorrer. Aquela voz era a voz do inimigo. Ele falou: não, mas eu creio que eu fui curado. Eu creio que eu recebi. Quando ele quando ele deu esse passo de fé, que ele virou as pernas para o lado de fora, ele sentiu como que todo o seu corpo formigando. Parecia que todos os seus nervos estavam se ligando de volta ao seu sistema. E com muita fraqueza ele se colocou de pé do lado da cama. E foi de pé e chegou lá, o pessoal estava na cozinha ajeitando café. Muito assustado, parecia morto-vivo, que magro e tudo mais, e muito fraco, muita fraqueza. Mas depois daquela vez, nunca mais aquele problema voltou. Foi curado. Aleluia! A tradução nossa é uma bênção, mas a tradução correta seria essa aqui, a mais correta: tende fé no tipo de Deus. A tradução que eu estou lendo aqui diz assim: Jesus
respondeu e disse-lhes: tende fé em Deus. Só que a tradução mais correta seria: tende fé do tipo de Deus. Essa seria a tradução mais correta desse texto. Quando Jesus falou tende fé do tipo de Deus, ele estava usando aquele exemplo lá de Gênesis 1, quando ele falou: haja luz. Ele deu um decreto. E aqui ele falou ao monte, ele falou à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele deu um decreto para aquela figueira. Ele deu uma palavra de decreto, dizendo: olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. A mesma fé, a forma que Deus usou para criar as coisas. E quando ele falou isso, a figueira se secou. E ele falou: se qualquer um falasse ao monte, ergue-te, remove daqui, aconteceria. E não duvidasse aonde no seu coração. Porque realmente a fé verdadeira é aquela do coração. Quando a gente começa a orar por alguma coisa e crer por alguma coisa, a gente começa crendo na mente. Só que essa fé na mente não funciona. É aquela fé do coração. Eu sempre uso o exemplo do Samuel. O Samuel, quando ele, um dia nós estávamos lá no Sabiá, o Janinho sabe de fé, e ele queria um carrinho no mercado Sabiá, e nós íamos fazer compra lá, comprar fiado lá de uma vez. Muitos anos atrás. E nós fazíamos uma compra do mês, e nós morávamos muito longe, então tinha que comprar tudo que tivesse, ficar o mês inteiro lá no interior, comendo o que tivesse. Até pegar o outro chá do leite e cortar lá fora. E ele queria uma carreta de madeira. E ele falou: pai, me compra essa carreta, era R$30 na época. Não era dinheiro. Ele falou, daí eu falei assim: quando o pai tem dinheiro, o pai vai comprar. Mantenha atenção. No próximo mês ele sumiu da nossa convivência. E ele estava lá, brincando a carreta. Nós ia lá buscar ele e falou: o que você está fazendo, Samuel? Estou brincando com a minha carreta. Porque ele acreditava no que eu tinha falado. Se eu prometi, eu tinha que arcar. Para ele já era dele, por mais que estava no mercado. Já era dele, para ele, na cabeça dele, já era um fato consumado, era só uma questão de tempo. Quando eu vi aquilo ali, o Espírito Santo falou comigo: isso é fé. E já era dele. Então antes de qualquer coisa que você estiver orando, você já tem que crer que é teu. Glória a Deus. Primeiramente você tem que saber se é ou não é a vontade de Deus. A partir do momento que você ficar sabendo que é a vontade de Deus, aí você precisa o quê? Crer que já recebeu. Ele falou que no momento de orar você já tem que ter crido. Não é no momento de receber, porque quando vinha a bênção, você não precisa mais de fé. No momento que o sintoma começou a sumir, o problema começou a desaparecer, você não precisa mais de fé. Um pastor escutando isso, mas ele falou: será que funciona esse negócio? E a prefeitura tinha deixado na frente dele mais um monte de coisa arada lá. Ele, ousado lá, olhou para tudo quanto é lado, assim, ninguém estava vendo, falou: em nome de Jesus, monte, se remova daqui. Em nome de Jesus, monte, se remova daqui. Falou que aquele monte de sujeira que a prefeitura tinha deixado. Passou uns dias, um vizinho lá tinha contratado uma máquina, foi lá e catou aproveitou lá mesmo a embalada e levou aquele lixo. Quando ele viu, ele falou: entendi, funciona. Deus usou a máquina lá, a máquina arrancou um monte e arrancou. E quando eu já cansei de ministrar sobre fé e sempre falo sobre monte. E uma vez eu estava pregando essa palavra lá na fazenda Dona Hilda. O nome da fazenda era Dona Hilda, que nós tínhamos um culto, né? Então, eu pregando lá, e uma menina ouviu essa palavra. E eu falei: talvez você já quer começar com os grandes, irmão. Comece com os pequenos, porque eu falei, a fé é um processo de desenvolvimento. Se você nunca usar ela, e o dia que tiver um problema, você vai querer usar, você não tem fé para coisa grande aí. Você tem que começar a desenvolver e ter experiência. Eu comecei a falar: se você não consegue remover os grandes montes, comece com os pequenos. Se você tem uma verruga, fala com essa verruga para desaparecer.
E ela levantava de manhã e falava com a verruga. Todo dia com aquela verruga desaparecia. Ela falava, em nome de Jesus, verruga desaparece. Glória a Deus. Esse foi o primeiro fato que aconteceu. Depois disso, muita gente recebeu a cura de verruga. E um dia, de manhã, ela tinha o costume de passar o dedo na verruga. Cadê a verruga? Tinha desaparecido, o dedo estava na mão. O João tinha um cravo na mão. Eu fiz a mesma receita. Funcionou com o cravo também. Um dia desapareceu o cravo. As verrugas dele sumiu tudo. Conforme eu falei, fala com a verruga, vai funcionar. Irmão, só que às vezes a pessoa fala assim, mas uma verruga é coisa simples. Não, se funciona com a verruga, funciona com tumor, funciona com câncer, funciona com qualquer problema. Porque não tem coisa difícil para Deus. O que tem difícil é nós desenvolver. A partir do momento que nós começarmos a crer, para nós trazer realmente Deus no culto, e você pode ver, Jesus andando acontecia milagres e sinais. Então, no culto que Jesus está presente, pessoas têm que ser curadas, pessoas têm que ser abençoadas. Glória a Deus. Porque enquanto isso não está acontecendo, Deus não é culpado. Porque na sua palavra, ele falou que ele estaria em nosso meio, ele já deu um monte de palavra para que a gente viesse crer que realmente ele estaria. Eis que vos dou poder, autoridade sobre serpentes e escorpiões, ele nos deu tudo isso. O negócio é nós crer. E quando nós cremos e nós começamos a operar, ele vem no culto e ele começa a fazer coisas extraordinárias. O que nos liga a Deus realmente é a nossa fé. Porque é um ministério desse mundo. Ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração. Então você creu, eu creio que isso é possível. Agora você vai confessar com a tua boca, você vai declarar com a tua boca. Eu gosto também de ouvir testemunhos. Quando eu estou orando por alguma coisa, eu gosto de ouvir testemunhos concernente àquilo que eu preciso. Se o meu problema é na casa, eu vou orar, eu vou ver testemunhos que falam sobre restauração de lar. Se o meu problema é financeiro, eu vou ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas financeiro. Se o meu problema é de saúde, eu vou ver testemunhos de pessoas que foram abençoadas, de pastores que vão pregar sobre esse tema. Para quê? Para que a minha fé cresça nessa área. Aleluia. E vai acontecer. Já aconteceu. Porque para Deus já está feito. Essa é a dificuldade de a gente compreender Deus. A dificuldade de a gente compreender Deus é que Deus está fora do nosso tempo. Quando nós cremos e quando nós falamos conforme Deus fala e cremos conforme Deus já falou na sua palavra, nós concordamos com Ele. Quando nós concordamos com Ele, Ele consegue nos abençoar. Ele já nos abençoou. É a vontade de Deus, é o projeto dele, família, é o projeto dele de nós ser próximos e ser abençoados, para que as pessoas olhem para nós, para que nós tenhamos testemunho. Que nem eu falei no começo, a pregação do Evangelho, os testemunhas de Cristo são pessoas que falam daquilo que Deus fez na vida deles. Às vezes vale você contar, que nem eu contei aqui o testemunho do Pedro de Rei, contei de outros testemunhos, mas um dia você vai ter tanto testemunho, eu mesmo tenho tanto testemunho, quase que em todas as áreas da minha vida eu já vi Deus operar. Glória a Deus. Mas um dia você vai ter tanto testemunho do mesmo jeito. Aleluia. Eu gosto de escutar o Joel também tem um monte de testemunho. De milagre, de coisa que Deus fez. E se Ele fez, Ele vai fazer de novo. O negócio é não desfalecer na fé. O negócio é se firmar cada vez mais. Fazer declaração de fé. A declaração, talvez, no começo, às vezes quando você vai falar uma coisa bem na tua mentalidade, bem difícil, você não está crendo. Mas vai chegar uma hora
que vai descer no coração. Eu sempre conto o testemunho do pai. O pai, a Marcela, ele falava, você tem que orar com fé para o teu pai se converter. E a gente pregava e tal. E eu, minha fé não chegava. Aqui na cabeça, se perguntasse para mim, não, vai dar certo. Vai funcionar. Até que um dia eu ouvi uma palavra de uma irmã dele, que Deus recolheu, que eu até fui no velório. Que foi a primeira benzida da nossa família que se converteu. Ela falou, Agenor vai se dobrar aos pés de Jesus. Quando ela falou com tanta ousadia, com tanta autoridade, eu acredito que aquele dia que eu vi aquela palavra, eu comecei a crer. Mas não passou muito tempo. Ele não está firme na igreja hoje, mas o homem era contra a igreja. Ele não foi no meu casamento, não foi no meu noivado, nunca tinha entrado na igreja. Mas um dia ele se dobrou, se ajoelhou nos meus pés e pediu para mim orar por ele. O homem é difícil de lidar, até hoje, sistemático, mas se cumpriu aquela palavra que a minha tia falou. Hoje ele fala só em Deus, ele fala em Deus e tal, ele não está congregando, mas com boa mentalidade, com respeito à igreja, tudo ele respeita pastor, antes falava mal. Mas enquanto não desceu no meu coração, enquanto eu não criei no meu coração, o milagre não aconteceu. É possível, tudo é possível aquele que crê. É possível Deus mudar qualquer situação da tua vida. Mas você não sabe da situação, não. Deus pode mudar. Coisas podem acontecer. Quando a gente ora por alguma coisa meio difícil, a gente não precisa ficar esperando. Como é que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer aquilo, outro? Como é que Deus vai aplanar esse monte? Como é que Deus vai lançar fora esse monte? Não fique preocupado como é que Ele vai fazer. O teu negócio é crer. Oh, glória. É crer. Aleluia. O teu negócio é crer que vai acontecer. De que jeito eu não sei. Se você for meditar no Evangelho de João, eu quero finalizar por aqui, você vai perceber que a maioria dos milagres que está relatado no Evangelho de João, Jesus ele sempre requereu uma ação. Das pessoas. Por exemplo, o milagre lá da água transformada em vinho. Ele mandou que enchesse as talhas, seria a ação do homem ali. O homem teve que encher as talhas de água. Aquele milagre lá no tanque, que estava aquele homem lá tentando se jogar no tanque quando a água se movesse. Ele falou: pega a tua cama e entra. E o homem tinha que levantar. E ele pegou e fez aquilo que Jesus falou. Então precisava uma atitude, mas não consigo. Não, vai conseguir. E eu aprendi uma coisa, que aquele texto lá de Tiago que fala assim, que a fé sem obras é morta. A tradução é complicada, mas a tradução mais correta seria assim: a fé sem uma ação correspondente é morta. Se você crê numa coisa, você precisa tomar uma atitude com respeito àquilo que você crê. Glória a Deus, aleluia. Então, uma ação, você, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas sobre o quê? Nessa área. Eu creio que Deus pode fazer isso. O que eu vou fazer? Sempre quando eu vou orar por um enfermo e coisa assim, eu sempre falo assim: tenta fazer aquilo que você não pode fazer. Porque essa é a ação correspondente. Se ele crê que se eu creio que eu orei e a pessoa foi curada, eu preciso fazer com que ele faça algo que ele não conseguia fazer. Ele está dando uma ação correspondente àquilo que eu creio. Esses dias um abençoado mandou uma mensagem para mim, meio desanimado, falando: pastor, se eu ficar esperando em Deus não vai funcionar, eu tenho que correr atrás. Só que esperar em Deus não vai ficar dormindo, irmão. Você compreendeu? Eu preciso que o negócio mude aí financeiro. É igual eu falei nós vamos comprar esse negócio aqui. Se eu ficar dormindo, não vai acontecer. O que
que eu preciso dar uma ação correspondente. Então, o que tiver no meu alcance, eu vou fazer. A parte de Deus Ele vai fazer, porque eu estou dando uma ação correspondente. Esperar em Deus é você estar indo a lutar, eu quero trabalhar, eu quero fichar. Entregou o currículo? Não. Então fique aí para você ver. Esperando em Deus. O que é esperar em Deus? É mandar os currículos e ficar crendo que Deus vai, alguém vai chamar. Eu aprendi uma coisa. Que se eu ficar em casa, eu não vendo um paninho de prato. A não ser que alguém ligue, mande uma mensagem para o milagre de Deus. Mas se eu for lá, coisas extraordinárias acontecem. Passa gente que precisava do pano, passa gente que Deus toca no coração, passa gente que estava atrás de mim não sei quanto tempo lá e me comprou um produto. Coisas acontecem. Eu estou dando o quê? Se eu creio que eu preciso de um milagre financeiro, mas qual que é a minha ação para responder? Eu vou lá vender o produto. Eu estou crendo em nome de Jesus. Deus vai tocar em alguém, vai chegar e vai comprar aqui tudo. Aleluia. Aconteceu uma vez que um homem que acertou na quina, né? Na quina. Estava tão faceiro. Quantos joguinhos de pano de prato você tem? Tinha uns 15 ou 20? Um carro bem velhinho. Bem velhinho. Meu Deus. Quando ele falou que queria tudo, eu olhei e falei, tá bom, vamos lá. Eu estou crendo em Deus, não deu uma época para isso, não. Peguei, levei uns 20 jogos de pano, 200 pau, matou. Uma em cima da outra. Daí ele contou para mim, falou, não, eu passei aqui, ia na loteria para conferir. E ele falou, se eu ganhar, eu volto aqui e rapou os pano de prato, esse rapaz. Foi lá, ganhou, cortou, rapou os pano de prato. Não sei quantos ganhou, eu ganhei os trocos lá aqui. Rapou. Mas se eu tivesse dormido nessa hora, e ele passasse e ele ia achar outro, e eu ia perder a vida. Então, você crê, você vai dar uma ação correspondente. Glória a Deus. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, creia. Credes que recebesse pelo ex. Creia que você já recebeu, que já é teu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sempre falo, antes de você orar, você não fazer a oração de tudo. Busque nas Escrituras ver o que Deus fala com respeito a essa área que você está pedindo. Se for a vontade de Deus, que se afirme que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar. Creia que você já recebeu, que esse fato já está consumado para você. Vou fazer uma oração agora. Eu creio em coisas extraordinárias que Deus pode fazer por nós. Eu ia falar, você vê, né? Eu indo para a casa do Caliano ontem, nós fomos lá, ontem. Indo para a casa do Caliano, o Espírito Santo falou, fala sobre a obra maligna e repreende a obra maligna. Mas lá a gente chega lá e começa a comer, conversar. Acabou que eu esqueci. Aí o Espírito Santo falou, vou ter que despertar ele e fazer ele sonhar para repreender essa obra maligna. Quando você falou, eu lembrei. Eu falei, na ida, o Espírito Santo tinha falado comigo para orar e repreender a obra maligna. Então, só para acrescentar a tua fé. Glória a Deus. E a minha também, para mim, a próxima vez é anotar, né? Isso que Deus fala, levar a sério. Às vezes a gente pensa, mas não. A gente tem que crer. Espiritual. Espiritual e real. Feche teus olhos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Seu Deus, cada qual tem os seus montes, suas dificuldades, Senhor. Eu apresento a casa, a família, suas queridas. Que a sua fé seja edificada, Senhor Deus. Fortalecida, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor, receber bênçãos, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus. Que ele, a partir de hoje, eles venham ter um entendimento, abre os seus olhos, o seu entendimento. Para eles entenderem sobre fé, Senhor Deus, para eles começarem a crer em coisas grandes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu concordo com a bênção deles, eu concordo com o milagre deles. Senhor, eu repreendo todo mal na casa do Caliano, Senhor. Todo ataque, Senhor Deus, de feitiçaria, de macumbaria, toda herança maligna, todo mal, em nome de Jesus.
Quando o anjo aparecer, a trombeta vai soar. Deus vai mover o céu, a terra e Em o nome de Jesus, toque vidas, cantores em almas. vou levar meus problemas pra Deus. Esse Pai seja em tua casa, Entregar meus problemas pra Deus. pessoas que são tocadas pelo teu Espírito Santo. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nós te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio no poder Em nome de da Jesus. brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Espírito Santo de Deus. Aparecer, a trombeta vai Espírito Santo, soar. desperta mais uma vez, Senhor. Abrir o céu, a terra e o Os mar. montes começam a se remover. Vou levar meus problemas Os sinais são nossos olhos começam a acontecer, Senhor. entregar De sinais, milagres, Senhor Deus, na boca, no coração, na família, nas casas, Senhor. família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Santo de Deus, nos desperta, Senhor. Obra da sua vida, coração. Obra, Espírito Santo. Espírito de Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no Desperta teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, a fé verdadeira. Eu creio no poder da Obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos pelos milagres, Deus, em nome de Jesus. Sábado nós estamos aí com a glória de Deus. Vai estar a irmã Maria de Oliveira pregando. Ela tem um testemunho extraordinário. Eu conheço essa mulher há uns 20 anos atrás. Tá de Samara. Ela tem um testemunho assim impactante. Uma mulher de Deus, ela congrega na cidade